Todo mundo no tribunal riu dele. Um homem negro, idoso, com roupas simples e expressão cansada. Sentado em silêncio, enquanto dois policiais gargalhavam ao fundo, zombando de cada palavra sua. A juíza não interveio. Os advogados pareciam indiferentes. E o público? Evitava olhar nos olhos dele. Aquela cena parecia apenas mais um retrato cruel de um sistema quebrado. Um homem comum, invisível, sendo esmagado sem piedade. Mas o que ninguém sabia é que aquele homem carregava nos ombros uma história que podia virar o rumo daquela sala e de muitas vidas. Uma história enterrada por anos, uma identidade esquecida e um passado que, ao vir à tona, faria a Casa Branca parar para ouvir. Hoje, você vai conhecer a jornada de Thomas Walker e vai entender por que riso de desprezo pode se transformar de um segundo para o outro em silêncio de arrependimento. A sala do tribunal estava lotada, o ar era seco, abafado. As pessoas murmuravam entre si, trocando olhares impacientes, enquanto esperavam o início da audiência. Entre tantos rostos comuns, havia um homem que parecia fora de lugar. Sentado sozinho no banco dos réus, com as mãos trêmulas apoiadas no colo, estava Thomas Walker, um homem negro, de pouco mais de 60 anos, com o corpo curvado pelo tempo e pelos anos de serviço que ninguém ali parecia saber ou se importar. Usava uma camisa simples, amassada, um casaco velho demais para o frio que fazia lá fora. Seu olhar era sereno, mas carregava o peso de quem já tinha enfrentado coisas muito piores do que uma sala de tribunal. Ele não falava, não reclamava, só observava. Na fileira da frente, dois policiais conversavam em voz baixa, mas não o suficiente para não serem ouvidos. Esse aí tentou bancar o herói, agora vai ver o que é justiça de verdade. Olha a cara dele. Deve ter achado que ainda estava no tempo da guerra. As risadas eram secas, cortantes. E mais do que zombarias, eram provocações. O tipo de comentário que ecoa nos ouvidos de quem já foi humilhado antes. A juíza, uma mulher de semblante rígido, pareceu ouvir, mas não reagiu. Seguiu empilhando documentos. O defensor público, um homem jovem, claramente sobrecarregado e desinteressado, mal trocou 3 frases com Thomas. Parecia estar ali só por obrigação, como se fosse apenas mais um caso numa pilha de dezenas. Sem entusiasmo, sem compaixão. Apenas um número. O promotor, por outro lado, estava afiado. Falava com firmeza, apontando o dedo para Thomas, como se estivesse lidando com um criminoso perigoso. Este homem atacou 2 policiais, desacatou ordens, resistiu à prisão e colocou em risco a segurança de outros cidadãos numa área pública. Não! Estamos lidando com um mal-entendido. Estamos lidando com alguém que representa uma ameaça. Thomas escutava tudo em silêncio. Não levantou a voz. Não tentou se justificar. E quanto mais ele se calava, mais os risos aumentavam. Um grupo de pessoas, no fundo da sala, parecia entretido com o espetáculo. Alguns até filmavam discretamente. Thomas permaneceu imóvel. A humilhação atingiu o ápice quando o promotor exibiu imagens desfocadas do momento da prisão, mostrando apenas o final da cena, onde Thomas aparece sendo algemado e aparentemente resistindo. A narrativa era clara. Ele era o agressor, os policiais, as vítimas. Um homem desse porte, mesmo com a idade avançada, pode ser perigoso. Ele agrediu 2 oficiais e agora tenta se passar por inocente. Mas as imagens falam por si. Os risos voltaram, dessa vez mais altos. Um dos policiais murmurou. Veterano de guerra, dizem. Deve ser da guerra do Vietnã. Com esse visual, riram de novo. Gargalharam, como se estivessem no bar, e não num tribunal de justiça. A juíza não pediu silêncio. O defensor não contestou. Thomas apenas baixou a cabeça, mas quem observasse com atenção veria que naquele momento algo mudou no olhar dele. Uma faísca, uma lembrança, não de raiva,
mas de um passado que ninguém ali conhecia. Minutos depois, a audiência foi suspensa para reavaliação de provas. Thomas foi levado de volta para a cela como entrou, em silêncio, ignorado, desprezado. O defensor saiu da sala sem sequer se despedir. Mas antes de cruzar a porta, olhou para trás e viu o rosto de Thomas. Pela primeira vez, notou algo além da aparência. Havia ali algo que não combinava com a imagem que estavam tentando pintar. Havia dignidade, havia firmeza. E havia uma pergunta martelando silenciosamente: quem é esse homem de verdade? Muito antes de sentar naquele banco no tribunal, antes dos risos e das algemas, Thomas Walker foi aclamado como herói. Mas ninguém naquela sala sabia disso. Ele nasceu em Montgomery, Alabama, nos anos 60, no auge da segregação racial. Cresceu vendo sua mãe ser chamada de garota por homens brancos mais jovens e seu pai sendo parado pela polícia quase todo mês, mesmo indo e voltando do trabalho. Com o uniforme de mecânico, Thomas aprendeu cedo que, para sobreviver, precisava ser calado, eficiente e invisível. Na juventude, enquanto muitos da sua vizinhança se entregavam à revolta ou ao conformismo, ele escolheu outro caminho. Com 18 anos, alistou-se no exército. Não por patriotismo cego, mas por uma esperança simples: escapar, conhecer o mundo, ter valor e, quem sabe, encontrar respeito onde não era julgado apenas pela cor da pele. O exército não foi gentil. O treinamento era brutal, os olhares sempre desconfiados. Mas Thomas era disciplinado, nunca reclamava, nunca atrasava, nunca desobedecia. Com o tempo, se tornou conhecido entre os oficiais como o que aguenta tudo. Ganhou respeito pela força, pela estratégia e, principalmente, pela frieza em campo. Foi enviado 2 vezes ao Afeganistão. Na segunda missão, participou de uma operação considerada quase suicida por muitos. Seu pelotão foi emboscado ao sul de Kandahar, cercado por insurgentes. Durante 3 dias, Thomas lutou sem dormir, organizando posições de defesa, carregando soldados feridos nos ombros. Foi naquela emboscada que sua vida mudou para sempre. Um jovem tenente, recém-chegado do Texas, havia sido ferido gravemente. Enquanto todos recuavam, Thomas voltou sozinho, enfrentando fogo cruzado, para tirar o rapaz do meio do tiroteio. Foi atingido nas costas por estilhaços, mas não soltou o colega nem por um segundo. Esse tenente sobreviveria e, anos depois, ocuparia um cargo de destaque dentro da Casa Branca. Mas naquela época era apenas mais um militar que devia a vida a um homem humilde, negro, de poucas palavras. Thomas recebeu a Medalha Estrela de Prata, uma das mais altas honrarias militares. Mas mesmo com o reconhecimento oficial, voltou ao Zemeiro sem alarde. Nada de jornais, nada de homenagens públicas. Para muitos, ele era só mais um soldado de volta ao bairro. De volta à sua cidade natal, tentou recomeçar. Trabalhou como segurança, depois como motorista de caminhão. Mas o corpo cansado, os pesadelos e os estilhaços ainda alojados em sua lombar tornaram a vida civil cada vez mais difícil. Acabou virando zelador em uma escola primária nos arredores de Baltimore. Era um trabalho solitário, mas digno. Limpava corredores, consertava torneiras e, às vezes, contava histórias de guerra para as crianças mais curiosas. A maioria dos professores nem sabia seu nome. Chamavam de Sr. Walker, quando lembravam. Vivendo sozinho, sem filhos, sem esposa, com uma pequena pensão de veterano e uma dor crônica que nunca o deixava em paz, Thomas seguiu a vida. Calmo, invisível, honesto, mas havia algo que ele nunca perdeu: o senso de justiça. Era o tipo de homem que ajudava uma senhora a carregar sacolas, que parava para amparar um bêbado caído na calçada ou que chamava a ambulância.
quando via alguém em necessidade, e foi exatamente esse senso de justiça que o colocou no caminho da tragédia que agora o levava a um tribunal. Naquela manhã, ele estava indo ao mercado comprar mantimentos. Viu 2 policiais, Chuya, paisana, mas visivelmente armados, abordando um jovem negro na porta da loja. A voz alta, os empurrões, o medo nos olhos do garoto. Thomas tentou intervir com calma. Senhores, ele é só um garoto. Talvez tenha havido um engano, mas o tom dos policiais mudou na hora. Se afasta, velho. Isso aqui não é da sua conta. Thomas hesitou, mas algo no menino lembrava seus colegas do exército, jovens demais para lidar com tanta brutalidade. Só estou pedindo calma. Não precisa disso. Foi quando um dos policiais o empurrou com força. Thomas caiu. Tentou se levantar e foi imobilizado. No chão, já com o joelho do policial em seu pescoço, ele murmurou apenas: "Isso é América agora?" Algumas pessoas filmaram parte da cena, mas os vídeos foram tomados. Na delegacia, os relatos dos policiais eram idênticos. Agressivo, resistiu à prisão, ameaçou os oficiais. Sem provas, sem testemunhas, Thomas foi acusado de desacato e agressão. Durante os 3 dias em que ficou preso, ninguém apareceu por ele, nenhuma chamada foi atendida, nenhum advogado foi enviado. E mesmo quando a audiência foi marcada, ninguém teve interesse em saber quem ele era. Aquela história, aquela guerra, aquela medalha, tudo havia sido apagado. A única coisa que ele tinha era sua dignidade, e mesmo essa naquele tribunal parecia estar por um fio. Mas havia uma faísca acesa, e em breve alguém perceberia que aquele homem não era apenas um velho intrometido, era um herói esquecido. E essa verdade estava prestes a explodir. Era uma manhã comum de sábado no bairro de Park Heights, em Baltimore, o tipo de dia em que tudo parece caminhar devagar. O céu acinzentado ameaçava uma garoa fina e as calçadas estavam vazias, exceto por algumas senhoras com sacolas de compras e adolescentes indo e vindo de uma loja de conveniência que era ponto de encontro da vizinhança. Thomas Walker, como fazia todas as semanas, saiu cedo de casa. Mochila nos ombros, boné surrado na cabeça e ia em direção ao pequeno mercado do bairro. Seus passos eram lentos, marcados pelas dores nas costas que o acompanhavam desde a guerra. Ele não gostava de depender de ninguém, mesmo que carregar 2 sacolas cheias custasse horas de dor depois. Ao virar a esquina da Jefferson Avenue, ouviu vozes alteradas. Não era briga. Era algo mais tenso, mais agressivo. Um tom que ele conhecia bem. O tipo de voz que precedia o caos. Aproximou-se discretamente da entrada da loja e viu a cena que mudaria tudo. Um garoto negro, provavelmente com uns 17 anos, estava encostado na parede, visivelmente assustado. Diante dele, 2 homens brancos, fortes, armados, vestidos à paisana, cercavam com uma postura intimidadora. Um deles segurava o garoto pelo colarinho. O outro gritava: "Você acha que pode simplesmente entrar aqui, pegar o que quiser e sair andando? Acha que a gente não vê? Eu só vim comprar um refrigerante, eu nem toquei em nada", balbuciava o garoto, quase sem conseguir respirar. Thomas ficou paralisado por alguns segundos. Observou ao redor. Ninguém intervia. Algumas pessoas passavam rápido, desviando o olhar. Outras apenas assistiam de longe, como se aquilo fosse parte do cotidiano, como se já estivessem acostumadas a esse tipo de cena. Ele sabia o que poderia acontecer, sabia o risco, mas também sabia o que acontecia quando as pessoas escolhiam o silêncio. Respirou fundo e se aproximou. "Com licença, senhores, ele é só um garoto. Talvez tenha havido algum engano." Os 2 homens se viraram bruscamente. "Isso aqui não é da sua conta, vovô. Dá meia volta e vai cuidar da sua vida." Thomas manteve a calma. "Não quero atrapalhar, só estou pedindo que o tratem com respeito. Se ele roubou algo, que se chame a polícia uniformizada e se faça a denúncia da forma correta.
E quem disse que a gente não é a polícia, hein? Um deles puxou uma carteira e a mostrou por um segundo. Agentes à paisana, mas nem por isso menos brutais. Esse moleque foi visto rondando a loja. Pode estar armado. Ele tá tremendo, não tem nada na cintura. E mesmo que estivesse, existe um jeito certo de abordar. Foi então que tudo aconteceu rápido demais. O policial que segurava o garoto empurrou o jovem com força contra a parede e, ao mesmo tempo, avançou contra Thomas. Vai esperar sua vez, velho. Se continuar se metendo, vai junto para a cela. Thomas deu um passo para trás, mas ao tocar no ombro do policial como gesto pacificador, foi agarrado pelo braço e jogado no chão. O impacto foi forte. Sua cabeça bateu contra a quina da calçada. O boné voou. O outro policial se aproximou já com as algemas em mãos. Resistência à autoridade. Tá preso. Thomas tentou se levantar, confuso, zonzo, mas foi imobilizado sem nenhuma resistência real. A dor nas costas explodiu como nunca. Ainda no chão, olhou para o garoto, que agora corria para longe, apavorado. Você vai se arrepender disso, velho. Vai aprender a não se meter em coisa de homem, disse um dos agentes, enquanto colocava o joelho sobre suas costas. Thomas não disse mais nada. Sabia que qualquer palavra naquele momento só pioraria sua situação. Sentiu o gosto metálico do sangue na boca. Olhou o céu cinza e apenas fechou os olhos. Algumas pessoas filmaram parte da cena, mas logo os policiais começaram a ameaçar quem se aproximava. Nada de filmar. Isso aqui é operação policial. Quer ser preso também? Apaga esse vídeo agora. A confusão durou menos de 5 minutos. Thomas foi colocado na traseira de um carro descaracterizado, sangrando na cabeça e com o ombro deslocado. Não recebeu atendimento médico imediato. Na delegacia, foi fichado como agressor de oficiais, resistência à prisão e perturbação da ordem pública. Em seu interrogatório, os relatos dos policiais eram idênticos. Ele atacou primeiro, estava descontrolado, tentamos conter com o mínimo de força possível. Thomas não conseguiu fazer ligações naquele dia. Não lembrava nem os números. Estava exausto, humilhado e confuso. Dormiu na cela, fria, sem cobertor, ouvindo risos ao fundo. 2 dias depois, seu defensor público foi designado. Um jovem recém-formado chamado Daniel Myers, que mal olhou para ele quando entrou. Seu caso não parece dos piores. Vamos tentar negociar uma pena leve, talvez serviço comunitário. Thomas apenas olhou para ele em silêncio. Daniel não sabia, mas aquele velho diante dele tinha mais medalhas do que ele podia contar. Tinha histórias que fariam qualquer general se levantar em respeito. Mas naquela hora, naquele lugar, ninguém queria ouvir. Ainda, a cela era fria, úmida e fedida. O colchão, fino como uma toalha dobrada, era o único conforto que Thomas Walker teve durante os 3 dias que passou ali. Ele dormia mal, quando dormia. As dores, nas costas, acentuadas pela queda na calçada, o impediam de se mexer sem gemer. Os outros detentos, mesmo os mais jovens, o olhavam com uma mistura de curiosidade e pena. Ele, calado, com o rosto machucado, não dizia muito. Apenas pedia água e silêncio. No segundo dia, finalmente, o jovem defensor público apareceu para conversar com ele. Sr. Walker, sou o advogado designado para o seu caso, Daniel Myers. Vamos tentar resolver isso rápido, certo? Falava como quem falava com um número, não com um ser humano. Thomas apenas olhou para ele. Já sabe do que me acusam? Sim. 2 policiais relataram que o senhor tentou intervir numa abordagem e partiu para cima deles. Disse algo sobre abuso de autoridade e acabou tentando agredir um deles. O senhor tem antecedentes? Nenhum. A resposta foi curta, quase sussurrada. Certo. A promotoria está oferecendo um acordo. Se o senhor se declarar culpado por desacato, eles retiram a acusação de agressão. Pega só serviço comunitário. Acha que consegue viver com isso? Thomas ergueu os olhos pela primeira vez.
Fixou o olhar no advogado. Não havia raiva, nem revolta. Havia algo pior, dignidade esmagada. Eu não fiz nada. Daniel suspirou. Olhou para o relógio. Entendo, mas nesse tribunal não fiz nada. Não costuma funcionar quando dois policiais contam a mesma história e o réu é... Bem, ele parou a frase no meio. Percebeu o erro, mas o mal já estava feito. Thomas baixou o olhar e respondeu. Eles riram de mim. Quem? Os policiais. Quando eu tentei falar, riram. Como se eu fosse uma piada. Eu só queria impedir uma covardia. Daniel fechou a pasta devagar. Senhor Walker, às vezes o sistema não é justo, mas é o sistema. O melhor que posso fazer é garantir que o senhor saia disso com um mínimo de prejuízo. Thomas ficou em silêncio. Deitou-se de lado no banco da cela e virou o rosto para a parede. O advogado saiu com a pasta sob o braço, achando que era apenas mais um caso rotineiro. Mas algo ficou em sua cabeça. Algo estranho naquele homem. Havia uma postura nele que destoava completamente dos outros acusados. Era a forma como falava, como permanecia calmo, mesmo diante da humilhação, como evitava justificar-se, como se já tivesse sido julgado 1000 vezes antes. No dia da audiência, Thomas entrou no tribunal algemado, mesmo sendo de idade avançada, mesmo não tendo apresentado nenhum comportamento agressivo. Os policiais estavam lá, sentados à frente, sorridentes, com os uniformes impecáveis e a aura de autoridade ao redor. Enquanto a juíza folheava os documentos, os risos se repetiram. O mesmo tom sarcástico, o mesmo deboche. Um deles cochichou para o outro. Hoje o velho ganha uma aula de realidade. E eles riram. Riram alto o suficiente para que os outros ouvissem. Thomas, algemado, sentado, não reagiu. Só respirou fundo. A juíza, visivelmente entediada, iniciou a sessão com frases automáticas. O promotor fez a apresentação do caso, reforçando o relato dos policiais. Nenhuma menção ao garoto que foi abordado. Nenhuma menção à falta de vídeo ou provas concretas. O defensor público manteve-se na defensiva. Não havia o que apresentar. Não havia imagens nem testemunhas. Thomas sequer quis se declarar culpado. Insistia que não havia cometido crime algum. Quando a juíza perguntou por que ele não aceitava o acordo, Thomas apenas respondeu, porque eu não minto e não aceito ser tratado como lixo por tentar impedir uma injustiça. A juíza revirou os olhos. Muito bem, então prosseguiremos com as acusações completas. Caso seja considerado culpado, poderá enfrentar até 18 meses de reclusão. Foi nesse momento que Daniel Myers olhou para Thomas de verdade e viu a firmeza no olhar, a ausência de medo. Não era um olhar de arrogância, era um olhar de quem já tinha enfrentado a morte. Saiu da sala no intervalo com a pasta em mãos, mas a mente longe. Aquilo não estava certo. No estacionamento do fórum, ligou para um conhecido que trabalhava com registros militares. Preciso de um favor, rápido. Me ajuda a descobrir quem é Thomas Walker. No mesmo dia, à noite, ele recebeu o e-mail, com documentos, registros e um nome completo. Sargento Thomas Elwood Walker, condecorado com a Estrela de Prata. Participação ativa em operações de resgate no Afeganistão. Referência de honra e disciplina no exército americano. Daniel congelou diante da tela. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo? A vergonha bateu, a culpa também. Na manhã seguinte, antes da próxima audiência, ele foi até a cela e encontrou Thomas sentado de olhos fechados. Sr. Walker, preciso lhe pedir desculpas. Thomas abriu os olhos. Pelo quê? Por não ter perguntado antes quem o senhor era. Ele estendeu os documentos. Thomas olhou de relance. Faz tempo que ninguém se importa com isso. Daniel respondeu firme. Pois a partir de agora eu me importo. E não vou deixar essa injustiça continuar. Foi ali que as coisas começaram a mudar. Silenciosamente. Sem imprensa, sem espetáculo. Apenas verdade, respeito e justiça em construção.
Na manhã seguinte, o corredor da cadeia do condado parecia mais silencioso do que o normal. Talvez fosse só impressão, ou talvez fosse o peso da consciência de Daniel Myers, o defensor público, que agora caminhava com outro olhar. Pela primeira vez em sua carreira, sentia que havia falhado não apenas como advogado, mas como ser humano. Aquela não era uma prisão qualquer. Era um campo minado de olhares cansados, homens esquecidos pelo sistema, acusados por rotina, sem defesa digna. Mas Thomas era diferente. Daniel entrou na cela acompanhado por um guarda que anunciou sua chegada com indiferença. Thomas estava sentado como sempre, costas retas, mãos sobre os joelhos, olhos voltados para o chão. Sr. Walker, posso falar com o senhor? Thomas assentiu com a cabeça, mas não se moveu. O advogado puxou um banco de madeira e se sentou diante dele. Tirou da pasta um envelope e o depositou sobre o joelho do veterano. Eu descobri quem o senhor é, quem o senhor foi e o que o senhor fez. Thomas não respondeu de imediato. Observou o envelope como quem observa algo que preferia deixar no passado. Eu fui um soldado, disse finalmente. Mas faz tempo, muito tempo. Daniel respirou fundo. O senhor salvou vidas, recebeu medalhas, liderou homens em combate. Isso importa, isso tem valor. Thomas olhou nos olhos dele. Isso não importa aqui, não naquele tribunal, não quando a gente tem essa cor de pele, essas rugas e esse jeito de andar. Importa para mim e vai importar para quem precisa saber a verdade. Thomas suspirou. Estava cansado de lutar, mas pela primeira vez via alguém disposto a lutar com ele. Então ele começou a falar, e Daniel apenas ouviu. Thomas contou sobre sua infância em Montgomery, sobre seu pai que morreu antes de vê-lo completar 15 anos, sobre a mãe que lavava roupas de famílias brancas para pagar os cadernos da escola. Contou sobre o dia em que decidiu se alistar, sozinho, com medo, mas determinado a sair daquele destino. No exército eles me chamavam de homem de pedra, porque eu nunca reclamava, nunca dizia que doía, mas doía. Contou sobre as missões, os tiroteios, os gritos à noite que ainda ouvia, mesmo dormindo. E contou sobre aquele dia, no Afeganistão, quando o comboio foi atacado. A poeira era tanta que não dava para ver o chão. Explosões, gritos. Eu vi um tenente caído entre os destroços, metade do rosto dele coberto de sangue. Estavam atirando. Eu podia ter deixado, mas voltei. O senhor salvou ele, disse Daniel. Thomas assentiu. Nunca mais falei com ele. Só soube que sobreviveu. Nunca busquei reconhecimento. Achei que o melhor era desaparecer. E por quê? Daniel não entendia. Por que se esconder depois de tudo? Porque heróis não envelhecem bem, viram piada, viram peso, viram o velho estranho da escola que limpa banheiro e anda devagar. O silêncio ficou entre os dois por alguns segundos. Daniel então disse com firmeza: aquele homem que o senhor salvou, hoje ele trabalha na Casa Branca. O nome dele apareceu nos registros da operação. É o assessor direto de segurança do presidente, e eu vou falar com ele. Thomas franziu o senho. Você acha que ele vai lembrar de mim? Não é uma questão de lembrar, é uma questão de honra. Naquele mesmo dia, Daniel começou a montar um novo dossiê. Entrou em contato com velhos colegas do exército, solicitou imagens de câmeras de segurança do dia da prisão de Thomas, ligou para a escola onde ele trabalhava para colher depoimentos. À medida que as peças se encaixavam, a figura de Thomas ia mudando diante dos seus olhos, de um réu acusado a um homem digno, valente, íntegro. Com as provas em mãos, Daniel agiu rápido e, pela primeira vez, enfrentou o sistema. Protocolou uma petição urgente no tribunal, exigindo a reavaliação do caso com base em evidências novas e circunstâncias relevantes. Entre elas, o histórico militar e a atuação de Thomas na proteção de civis, além das imagens recuperadas da loja, que mostravam claramente que ele não havia agredido ninguém, mas o passo mais ousado viria a seguir.
Daniel escreveu uma carta curta, direta, contando o que tinha descoberto, explicando a situação absurda e injusta em que Thomas se encontrava, e endereçou para o assessor da Casa Branca. Se esse homem tem um mínimo de gratidão no coração, ele vai atender essa ligação. Thomas não acreditava que aquilo pudesse dar certo. Estava calejado demais para acreditar em promessas. Mas Daniel acreditava. Ele não era mais só um advogado, era um homem lutando por outro homem. Sr. Walker, disse ele ao sair da cela, eu não prometo que tudo vai mudar, mas prometo que agora ninguém mais vai rir de você. Impunemente. E assim, silenciosamente, sem plateia, a verdade começou a ser revelada. E pela primeira vez em muito tempo, alguém estava ouvindo. Era como se Daniel estivesse vestindo a toga pela primeira vez. Nos corredores do fórum, entre pilhas de papéis, vozes apressadas e processos esquecidos, ele agora caminhava com outro ritmo. Não era mais o defensor público que aceitava acordos rápidos para desobstruir a fila. Era o advogado de um homem injustiçado, um herói esquecido, e agora um símbolo pessoal de redenção. Depois de ouvir toda a história de Thomas, depois de mergulhar nos arquivos e confirmar sua bravura nos campos de guerra, Daniel sabia que não podia mais permitir que aquele homem fosse tratado como criminoso, não sob sua responsabilidade, e não naquele tribunal. A primeira coisa que fez foi retornar à loja de conveniência, cenário da prisão. Chegou com um mandado de solicitação de imagens de segurança, autorizado graças ao histórico questionável de um dos policiais envolvidos, que já havia sido citado em outras denúncias por conduta abusiva. Preciso de todas as gravações daquela manhã, internas e externas, disse ao gerente do local. O homem, um imigrante árabe que lembrava do episódio, suspirou e apontou para o computador. Eu tentei mostrar as imagens para a polícia no dia, mas eles disseram que não era necessário, que já tinham provas. Daniel viu as gravações e em poucos minutos as coisas começaram a se encaixar. Thomas não havia tocado nos policiais antes de ser agredido. O jovem negro abordado estava claramente assustado e não cometia nenhum crime. As ameaças dos agentes eram nítidas e a violência com que Thomas foi jogado no chão era completamente injustificada. Era a primeira grande peça no tabuleiro, mas ele precisava de mais. Voltou ao bairro onde Thomas morava. Visitou a escola primária onde o veterano trabalhava como zelador havia quase 7 anos. Lá, encontrou algo que não esperava: gratidão e respeito. A diretora, uma mulher afro-americana chamada Mrs. Henderson, encheu os olhos d'água ao saber do que havia acontecido. O Sr. Walker é um homem íntegro. Ele não só limpa a escola, ele cuida dela. Ensina as crianças a respeitar. Já ouvi apartar brigas no pátio com uma palavra. Como podem ter feito isso com ele? Daniel pediu uma carta de recomendação. Saiu de lá com 10 professores, funcionários, pais de alunos. Dias depois, conseguiu contato com um ex-companheiro de Thomas no exército, sargento Kevin Monroe, que o descreveu como o homem mais honrado que já pisou no campo de batalha. Você sabe por que ele nunca pediu ajuda? Porque Thomas não é o tipo de homem que grita por justiça. Ele simplesmente resiste, ele aguenta, mesmo quando já passou do limite. Com tudo isso em mãos, imagens, cartas, depoimentos, dossiê militar completo, Daniel organizou um documento de 47 páginas e protocolou na vara criminal, pedindo a revisão do caso com base em provas novas e fatos ocultados pelos oficiais. A juíza, inicialmente reticente, aceitou reabrir a análise, mas Daniel não parou por aí. Ele sabia que a força da justiça institucional seria limitada se não alcançasse quem de fato podia agir com poder real. Voltou ao escritório à noite e digitou, com as mãos suadas, a carta mais importante da sua carreira. Era curta, objetiva, escrita com o coração e a urgência de quem não tinha tempo a perder. Assunto:
caso urgente envolvendo o veterano Thomas Elwood Walker, ao chefe de gabinete da Assessoria de Segurança Nacional. Meu nome é Daniel Myers. Sou defensor público em Baltimore e atualmente estou representando o Sr. Thomas Walker, um veterano das Forças Armadas condecorado com a Estrela de Prata. Em uma de suas missões no Afeganistão, o Sr. Walker salvou a vida de um tenente gravemente ferido em combate durante uma emboscada em Kandahar. Este tenente, segundo registros que tenho em mãos, é hoje assessor direto na Casa Branca. O Sr. Walker está atualmente detido injustamente, acusado de agredir policiais. Acusações falsas, agora desmontadas por imagens e testemunhos. Estou pedindo com todo respeito que esta história seja ouvida, porque a justiça falhou, mas ainda pode ser restaurada. Ele enviou a carta por e-mail, por fax e por correio tradicional. Esperou 2 dias, nenhuma resposta. No terceiro dia, por volta das 16 horas, recebeu uma ligação de um número privado. Daniel Myers? Sim. Aqui é Peter Caldwell, assessor de Segurança Nacional da Casa Branca. Daniel quase deixou o telefone cair. Recebi sua carta. Thomas Walker. Eu me lembro. Eu devia a vida a ele e nunca consegui agradecê-lo. Silêncio. Peter continuou. Me diga exatamente o que está acontecendo, Daniel contou. Com detalhes, com firmeza, sem floreios. Peter ouviu tudo, sem interromper, e ao final disse apenas: você fez a coisa certa, agora deixe o resto comigo. Ligação durou pouco mais de 7 minutos, mas foi o suficiente para mudar o destino de Thomas. Daniel desligou o telefone com as mãos tremendo. Pela primeira vez, sentiu que a engrenagem da justiça estava se movendo na direção certa. E ele sabia. Quando a verdade é defendida com coragem, nem mesmo o silêncio do sistema consegue sufocá-la por muito tempo. Na manhã seguinte à ligação, o escritório do defensor público estava em silêncio. Era cedo, o sol ainda nem tinha tocado os prédios altos do centro de Baltimore, mas Daniel Myers já estava sentado à mesa, revisando os documentos com atenção febril. Seu olhar estava firme, seus dedos marcando com marca-texto pontos estratégicos no dossiê. Ele sabia que algo estava para acontecer. A voz de Peter Caldwell ao telefone não era de alguém que apenas prometia, era de quem já estava fazendo. Enquanto os carros passavam lá fora, enquanto os outros advogados chegavam com café nas mãos e olhares cansados, Daniel recebeu uma notificação no celular, chamada agendada. Gabinete de Segurança Nacional, 9-0. Ele respirou fundo. Era real. Exatamente às 9 horas, o telefone tocou. Myers? Sim. Aqui é Caldwell de novo. Acabei de falar com o Departamento de Justiça. Vamos intervir oficialmente. Você receberá em instantes um comunicado formal do gabinete da Casa Branca solicitando a reavaliação imediata do caso Thomas Walker. Daniel levou a mão ao rosto. Não era mais apenas uma esperança, era uma ação concreta. Eu te agradeço por isso, de verdade. Eu quem agradeço. Nunca me esqueci daquele dia no deserto. Ele me arrastou 300 metros no meio de tiros. Eu tinha estilhaços por todo o corpo, e mesmo assim ele não me soltou. Ele me salvou, e eu não podia ficar em silêncio agora. Pouco tempo depois, uma notificação chegou ao sistema interno do fórum. Ofício da Casa Branca ao Tribunal Distrital de Baltimore. Solicitação urgente de revisão judicial. O documento era direto. Considerando o histórico de serviço militar exemplar do réu Thomas E. Walker, condecorado com a Estrela de Prata pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, e considerando novas evidências apresentadas pela defesa que levantam sérias dúvidas sobre a integridade das acusações feitas, solicitamos, em nome da Assessoria de Segurança Nacional da Presidência da República, uma reavaliação imediata, imparcial e detalhada do caso. A juíza responsável pelo caso foi chamada para uma reunião a portas fechadas com o Procurador-Geral do Estado.
Ao fim da conversa, ela não tinha mais escolha. O julgamento seria suspenso temporariamente e uma nova audiência de revisão seria marcada com urgência. Na prisão, Thomas ainda não sabia de nada. Daniel foi até lá pessoalmente. Queria dar a notícia com seus próprios olhos. Quando entrou na cela, Thomas estava sentado como sempre, sereno, cansado, mas intacto por dentro. Trouxe notícia boa, disse Daniel, sorrindo pela primeira vez. Vou sair? Ainda não, mas estamos quase. O homem que você salvou, ele agora trabalha na Casa Branca e já está agindo. Thomas arqueou as sobrancelhas. Ele se lembra? Com todos os detalhes. Disse que você carregou ele no meio do fogo cruzado. Que não. Devia estar vivo. Thomas suspirou. Um silêncio tomou conta do ambiente. Não era alívio, era memória. Ele tinha só 22 anos. Nunca mais soube dele. Que ironia! Agora é ele quem está tentando me salvar. Daniel se aproximou e colocou a mão no ombro de Thomas. Às vezes a justiça dá voltas, mas quando encontra o caminho certo, não há quem consiga impedir. Enquanto isso, nos bastidores do tribunal, o clima mudou. Os 2 policiais envolvidos foram convocados para depor novamente, agora sob novas circunstâncias. Com os vídeos em mãos, com os depoimentos da escola e com a pressão silenciosa, mas imponente, da Casa Branca pairando sobre todos. Tentaram manter a mesma versão dos fatos, mas as imagens falavam mais alto. Nos vídeos era visível. Thomas apenas colocava a mão no ombro do policial de maneira calma, sem agressividade. O garoto abordado estava sem nenhuma mercadoria nas mãos, sem mochila, sem qualquer objeto que sugerisse furto. Não houve desacato, não houve agressão. E pior, os depoimentos dos policiais estavam exatamente idênticos, como se fossem copiados, o que levantou suspeita de conluio e falso testemunho. A promotoria, acuada, começou a recuar. A juíza, pressionada por entidades federais e pelo próprio clima público que se formava internamente, autorizou a suspensão das acusações contra Thomas provisoriamente, até nova audiência. Na cidade, nada foi divulgado oficialmente. Nenhuma notícia foi veiculada. O caso ainda era silencioso, mas dentro do sistema já não era ignorado. Quando Thomas soube que sairia da prisão em breve, não sorriu. Apenas respirou fundo, fechou os olhos por um instante. A liberdade não é só sair pela porta, Myers. É sair com a cabeça erguida. E é assim. O que o senhor vai sair, respondeu Daniel, e com justiça sendo feita. Nos dias seguintes, a Casa Branca seguiu monitorando o caso. Caldwell, o assessor salvo por Thomas, manteve contato direto com Daniel, acompanhando cada passo, cada documento, cada movimentação da corte. No fundo, não era apenas um homem sendo libertado, era uma dívida histórica sendo paga. E para Daniel, era também a redescoberta de sua própria vocação. Defender não era apenas um ofício, era um ato de coragem. E naquele caso, mais do que em qualquer outro, ele tinha aprendido o verdadeiro valor de ouvir e lutar por quem ninguém mais quer ouvir. Na manhã da nova audiência, o clima no tribunal era outro. Diferente da primeira sessão, onde risos abafados preenchiam os corredores e a juíza mal escondia o desinteresse. Agora o ambiente carregava tensão. Havia um silêncio denso no ar, como se todos soubessem que algo importante estava prestes a acontecer, mas ninguém ousasse comentar. Thomas Hawker entrou na sala de audiência pela mesma porta de antes, mas não usava mais algemas, nem uniforme de detento. Vestia-se com simplicidade, como sempre, mas agora de forma digna. Camisa social limpa, calça escura, sapatos engraxados. Seus passos eram lentos, por causa da dor nas costas, mas firmes. Os olhos, que antes estavam baixos, agora encaravam tudo ao redor com serenidade e presença. Ao seu lado, Daniel Myers caminhava com uma pasta recheada de provas e a certeza no coração. A justiça não seria mais calada.
Os 2 policiais que o prenderam também estavam presentes. Dessa vez, não riam. Estavam desconfortáveis, murmurando entre si, consultando os próprios advogados. Tinham sido oficialmente notificados. Estavam sendo investigados por uso indevido da força, falso testemunho e abuso de autoridade. A juíza, que outrora parecia indiferente, entrou com o semblante carregado. Nas mãos, trazia um parecer técnico assinado por representantes da Promotoria Federal e um comunicado da Assessoria da Presidência dos Estados Unidos. Esta audiência foi convocada a partir da apresentação de novas provas e de uma solicitação formal emitida por representantes do governo federal, anunciou ela, sem rodeios. O réu, Thomas Elwood Walker, veterano de guerra condecorado e cidadão sem antecedentes criminais, foi acusado com base em relatos que agora se encontram sob dúvida legal e moral. Os murmurinhos começaram na sala. O juiz auxiliar bateu o martelo para manter a ordem. Daniel se levantou. Excelência, com sua permissão, gostaria de apresentar os elementos que justificam a imediata revogação das acusações contra meu cliente. A juíza assentiu com um gesto. Daniel, então, distribuiu pastas com 3 documentos principais. O vídeo das câmeras de segurança da loja, comprovando que Thomas não iniciou nenhum tipo de agressão. Mostrava claramente sua tentativa pacífica de apaziguar a situação. As cartas de testemunhas, incluindo a diretora da escola e outros membros da comunidade, atestando o caráter e a reputação de Thomas. O dossiê militar oficial, com comprovações de sua atuação no Afeganistão e da missão em que salvou a vida de Peter Caldwell, hoje assessor da Casa Branca. Por fim, Daniel leu em voz alta um trecho da carta pessoal enviada por Peter. Devo minha vida ao Sr. Walker, não apenas por me salvar fisicamente, mas por representar naquele momento o verdadeiro espírito do que é ser americano. Justo, corajoso e humano. A ideia de que este homem esteja preso, acusado falsamente, é um insulto à memória daqueles que ele defendeu. A sala ficou em silêncio. A juíza folheou os documentos por alguns instantes. Depois, ergueu os olhos. Senhor promotor, deseja se manifestar? O homem pigarreou, visivelmente constrangido. Diante das evidências apresentadas, a promotoria reconhece a fragilidade das acusações. Concordamos com o pedido de arquivamento imediato do processo contra o Sr. Walker. Daniel soltou o ar dos pulmões. Thomas manteve-se imóvel. Só apertou discretamente o punho sobre o colo. A juíza respirou fundo, como se tentasse encontrar dignidade em meio ao constrangimento público que agora lhe pesava nos ombros. As acusações contra Thomas Elwood Walker estão oficialmente revogadas. O caso será encerrado e o nome do réu limpo de qualquer imputação. Antes de encerrar, ela adicionou: quanto aos policiais envolvidos, os autos serão encaminhados à Corregedoria e à Promotoria Criminal. Será aberta investigação formal por conduta imprópria, abuso de poder e possível falsificação de relatos oficiais. Os 2 agentes que, semanas antes, zombavam de Thomas, agora ficaram pálidos, trocando olhares desesperados com seus advogados. Um deles tentou argumentar: Excelência, nós apenas seguimos o protocolo. O vídeo mostra outra coisa. E neste tribunal, não toleramos mais injustiça travestida de autoridade. O martelo bateu. Audiência encerrada. Daniel se virou para Thomas. Queria dizer algo, mas não precisou. Thomas apenas assentiu com a cabeça, como quem já havia esperado uma vida inteira por aquele momento. Ao sair do tribunal, algumas pessoas o reconheceram. Um dos seguranças, que antes mal o olhava nos olhos, segurou a porta para ele e disse: Desculpa, Sr. Walker. Boa sorte, senhor. Na calçada, Thomas olhou o céu cinzento, o mesmo de semanas atrás. Mas agora ele estava livre. Não apenas das algemas, mas do peso da injustiça, da invisibilidade, da vergonha imposta. Ele havia vencido.
Não com raiva, não com violência, mas com verdade, coragem e dignidade. E o mais importante, com alguém que escolheu ouvir quando ninguém mais escutava. A justiça, quando chega, raramente bate a porta com educação. Ela entra como uma tempestade, especialmente quando é feita tarde demais. Dias após a audiência que inocentou Thomas Walker, as consequências começaram a se espalhar como fogo sobre palha seca. Os dois policiais responsáveis por sua prisão, oficiais Brent Hollis e Mark Fraser, foram convocados pela Corregedoria da Polícia de Baltimore para uma nova oitiva. Mas desta vez não estavam mais amparados por risos nem pelas presunções automáticas de inocência que por anos pareciam protegê-los. O vídeo da abordagem já havia sido distribuído internamente às autoridades competentes. As imagens não deixavam margem para dúvidas. A agressão, o abuso de poder e a tentativa de forjar uma narrativa de desacato eram tão claras quanto dolorosas de assistir. E pior, durante o processo, surgiram 2 novos relatos de cidadãos que afirmaram ter sido ameaçados ou intimidados pelos mesmos policiais em outras situações semelhantes. A promotoria do Estado, agora pressionada e com olhos federais acompanhando cada passo, decidiu agir rápido. Os 2 foram afastados imediatamente de suas funções e formalmente indiciados por abuso de autoridade, agressão qualificada, falso testemunho, obstrução de justiça. Ao saber da notícia, Daniel Myers foi ao encontro de Thomas. Encontrou o veterano em casa, sentado na varanda, observando o movimento lento da vizinhança. "Eles vão pagar?" perguntou Thomas, sem tirar os olhos da rua. Daniel sentou-se ao seu lado. "Vão enfrentar a justiça. Vão responder por tudo. Talvez percam o cargo. Talvez mais. O importante é que desta vez ninguém vai rir nas suas costas." Thomas assentiu com a cabeça. Seu rosto não carregava vingança. Carregava alívio silencioso. Dias depois, a Casa Branca enviou um representante oficial para fazer contato com Thomas em nome do Gabinete de Segurança Nacional. Era uma cerimônia pequena, discreta, longe das câmeras e dos discursos políticos. O representante, um homem alto, engravatado, entregou a Thomas um envelope com um documento de reconhecimento oficial, assinado pelo presidente, expressando profunda gratidão pelo serviço exemplar prestado à nação e pela conduta digna diante da injustiça sofrida. Thomas, como sempre, não falou muito. Apenas disse: "Não lutei por medalhas, nem por desculpas. Só lutei para não ser esquecido." Naquele mesmo dia, algo ainda mais simbólico aconteceu. A escola onde ele trabalhava como zelador organizou uma pequena cerimônia de boas-vindas. Assim que ele retornou, ao entrar pelo corredor, Thomas foi surpreendido por alunos, professores e funcionários batendo palmas de pé. Algumas crianças seguravam cartazes com frases como "Bem-vindo de volta, Sr. Walker. Nosso herói de verdade. Obrigado por nunca desistir." A diretora da escola, emocionada, o abraçou em silêncio. Ali, naquele corredor de piso encerado e paredes com desenhos infantis, Thomas foi recebido como ele sempre mereceu, com honra e respeito. Na semana seguinte, os jornais finalmente tocaram no caso. Não com manchetes sensacionalistas, mas com tom de correção. Reportagens com títulos como "Veterano injustamente preso é homenageado após revelações. Sistema falhou, mas justiça foi feita, e Baltimore precisa aprender com isso." Daniel Myers, por sua atuação no caso, foi reconhecido pela Ordem dos Advogados como exemplo de defensor público que transcendeu a função e honrou o propósito da profissão. Recebeu convites para trabalhar em escritórios renomados, mas recusou. "Meu lugar é aqui, onde as vozes são baixas demais para serem ouvidas, e onde ainda há muitos Thomases esperando por justiça." O caso ainda geraria investigações internas, reformas em protocolos da polícia local
e seria discutido em sessões de comissões dos direitos civis no estado de Maryland. Mas, para Thomas, nada disso era mais importante do que a paz de saber que não precisaria mais caminhar cabisbaixo pelas ruas da cidade. Naquele final de semana, Thomas fez algo que não fazia há anos. Colocou seu velho uniforme do exército com as medalhas presas ao peito e caminhou sozinho até o parque central da cidade. Sentou-se num banco e ficou ali, apenas respirando. Algumas pessoas o reconheceram da televisão, outras o olhavam curiosas. Mas ninguém riu, ninguém apontou. Uma criança passou correndo, parou ao ver as medalhas e perguntou: "O senhor é de verdade?" Thomas sorriu. Sou, e você também vai ser, se crescer fazendo o que é certo, mesmo quando ninguém estiver olhando." O céu de Washington era claro naquele dia. O ar de outono trazia uma brisa suave, e o sol dourava as escadarias de mármore do Memorial dos Veteranos de Guerra. Era um lugar onde histórias viviam em silêncio, gravadas em pedra, mas ausentes dos noticiários, invisíveis para a maioria. Mas naquele fim de tarde, uma história que havia sido ignorada por tempo demais seria finalmente contada. Thomas Elwood Walker chegou ao local acompanhado por Peter Caldwell, o homem que ele salvara tantos anos atrás e agora assessor direto da Casa Branca. Não havia imprensa, não havia plateia, apenas pessoas que importavam. Soldados, colegas de serviço, representantes do governo e uma pequena comitiva da escola onde ele trabalhava como zelador. Vestia novamente o uniforme cerimonial que guardava com cuidado há décadas. As medalhas, polidas pela primeira vez em anos, brilhavam no peito. Os ombros, cansados pelo tempo, estavam erguidos. E os olhos que haviam suportado a humilhação, agora observavam o mundo com dignidade restaurada. Peter abriu a pequena cerimônia com poucas palavras. Thomas Walker não apenas serviu este país com honra no campo de batalha. Ele também foi fiel à justiça no campo mais difícil, o da vida civil. Ele não levantou a voz, não buscou vingança. Mas hoje estamos aqui para dizer com toda certeza: nós lembramos, nós respeitamos, e nós devemos a ele mais do que podemos expressar. Thomas foi chamado ao centro, recebeu um certificado de reconhecimento especial, assinado pessoalmente pelo presidente dos Estados Unidos, e uma medalha simbólica criada em homenagem a veteranos que demonstraram coragem moral em tempos de paz. Ao receber o reconhecimento, Thomas hesitou. Olhou ao redor como se procurasse palavras. Então, sem microfone, com a voz calma e firme, falou: "Eu não estou aqui por ter salvado ninguém. Estou aqui porque alguém escolheu ouvir. Alguém escolheu olhar além do uniforme, da cor, da idade e enxergar o homem." Silêncio. Ele continuou: "O mundo está cheio de gente invisível, gente boa, honesta, que carrega a história nas costas e dor no peito, mas que é tratada como nada. E muitas vezes tudo o que essas pessoas precisam é que alguém pergunte: quem é você de verdade?" Peter, visivelmente emocionado, abaixou a cabeça. Outros ali também lutavam para conter as lágrimas. "Eu não lutei na guerra para ser herói. Lutei porque a gente não abandona os nossos. Eu só queria que um dia isso também fosse verdade aqui fora, que ninguém mais fosse humilhado por fazer o que é certo." Houve aplausos, não longos, não ensaiados, mas sinceros, daqueles que vêm do peito. Depois da cerimônia, Peter o acompanhou até a escadaria. "Tem algo que eu nunca te disse, Thomas." "Pode dizer." "Naquele dia, no Afeganistão, eu não conseguia mexer as pernas. Achei que ia morrer ali. E quando você me arrastava, eu perguntei por quê. Por que você estava fazendo aquilo? E você disse: porque um dia alguém vai precisar que você volte por outro." Thomas sorriu. "Acho que chegou sua vez de voltar." Peter assentiu, tocado. "Eu devia isso a você. E agora, talvez eu possa fazer isso por outros também." Thomas não respondeu. Apenas o abraçou.
Um abraço forte, silencioso, de quem viveu para ver a justiça voltar em forma de gratidão. Naquela noite, já de volta a Baltimore, Thomas caminhou até o mesmo mercado onde tudo começou, a mesma calçada, a mesma loja. Mas agora ele era reconhecido. O atendente o cumprimentou de longe. "Boa noite, Sr. Walker." Ele respondeu com um aceno. Simples, mas cheio de significado. Lá dentro encontrou uma cena que o fez parar. O jovem que ele tentou proteger, o garoto da abordagem violenta, agora trabalhava no caixa. Ao vê-lo, o garoto congelou. "O senhor é aquele... O senhor me ajudou. Eu nunca te agradeci." Thomas apenas sorriu. "Não precisa. Só me prometa que um dia, se você ver alguém sendo injustiçado, você vai se meter, mesmo que seja perigoso, mesmo que pareça não valer a pena." O garoto assentiu, emocionado. "Prometo." E naquele instante Thomas soube. Sua história tinha valido a pena. Não pelos aplausos, não pelas homenagens, mas porque seu gesto tinha acendido outras faíscas. Porque o bem, mesmo em silêncio, deixa rastros que nunca se apagam. Essa é a história de Thomas Walker, um homem que foi humilhado, ignorado e preso injustamente, mas que se manteve firme, honrado e digno, até que o mundo foi forçado a ver quem ele realmente era. Quantas pessoas como Thomas vivem ao nosso redor hoje, silenciosas, feridas, mas carregando histórias incríveis que ninguém quer ouvir? Você já parou para escutar alguém assim? Já olhou além da aparência? Comenta aqui o que essa história te fez sentir. E se você também acredita que o bem deve prevalecer, se inscreva no canal, porque toda semana a gente traz histórias que tocam o coração e reacendem a esperança. Até a próxima. E nunca se esqueça, a justiça pode até demorar, mas quando ela vem, ela transforma tudo.